Vamos lá. Boa noite, Isadora, que chegou aí. Pessoal, então a geometria plana, igual nós trabalhamos já na lista anterior com áreas de figuras planas, né? Como eu disse para quem já estava no grupo aí, é 90% da geometria plana que cai no Enem. É a área de geometria plana, né? Como são aqueles exercícios que nós trabalhamos lá. É... área de circunferência, área de triângulo, área de quadrado, não é isso? É... E eu acho importante também a gente passar aqui geometria plana, que cai bastante também, que é uma parte da geometria plana que é importante, que é o Teorema de Pitágoras, que tá todo mundo, acho que já careca de saber o que é o Teorema de Pitágoras. Semelhança de triângulo, que a semelhança de triângulo é um pouquinho mais chatinha, tem exercícios um pouco mais complicados, tá? Mas eu vou passar para vocês o que te interessa de geometria plana aqui. É o que você precisa saber. Você não tem que ficar pensando nos 3 casos de semelhança, não. Você tem que pensar em um caso só. Semelhança de triângulo é quando os ângulos são iguais. Acabou. Sabe isso, faz qualquer exercício de semelhança de triângulo. E um conhecimento que eu vou passar extra para vocês, que é o baricentro do triângulo. Tá? Que é o ponto de gravidade do triângulo também, que caiu um exercício até hoje no Enem sobre baricentro. Mas é importante porque ele tem algumas aplicações em outras áreas de conhecimento também. Tá? Então eu vou falar hoje para a gente encerrar a geometria plana. Semana que vem, geometria espacial. Tá? Terminando geometria espacial, matéria muito boa, importante, cai muito também. Passemos para que eu acho que é a matéria mais difícil que tem, que é análise combinatória e probabilidade. Análise combinatória é pesado, porque é raciocínio puro. Praticamente os exercícios não tem muita conta, mas é raciocínio puro, tá? Então nós vamos pegar aí na semana que vem também análise combinatória junto com probabilidade. Essa probabilidade eu não vou correr muito com a matéria, eu vou tentar ficar com umas 2 aulas com probabilidade, porque é importante, cai muito, tá? Eu já fiz o cronograma meu aqui de aula, quantas aulas nós temos aí mais ou menos, e vai dar tempo de sobra para falar de tudo e depois ficar só por conta de resolver exercícios recapitulando o que nós já vimos, tá? Vocês estão acompanhando bem aí? Simulado, vou falar de novo, não deixem de fazer o simulado, porque eu quero semana que vem também tirar a dúvida de quem errou as questões do simulado lá, algumas dúvidas que vocês tiverem aí, tá? Como eu falei, são simulados, o simulado é importante para você ver como tá indo, né? Então não deixe de fazer o simulado não, tranquilo? Sobre a lista diária, alguma questão específica para fazer? Antes de eu passar para o Teorema de Pitágoras? Naquelas questões diárias lá? Não? Então vamos finalizar a geometria plana aqui com o bendito e famoso Teorema de Pitágoras, né? O que seria o Teorema de Pitágoras aí? O Teorema de Pitágoras ele é aplicável em triângulos retângulos apenas, né? O que seria o triângulo retângulo? São triângulos que têm um ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. É o maior ângulo, é o maior lado do triângulo. Porque ele se opõe, ele é oposto ao maior ângulo, que é 90. Porque esses dois ângulos aqui são ângulos agudos que são menores que 90. Tá? Então a hipotenusa sempre vai ser o maior lado do triângulo. E os outros lados são denominados de cateto. Tá? Então temos aí A, a medida da hipotenusa, porque está oposto ao lado B, e ao ângulo de 90, e temos aí o B e C, que são catetos. Em todo triângulo retângulo é aplicável o Teorema de Pitágoras, que é o famoso A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, certo? Que esse Teorema de Pitágoras precisa sempre estar na mente de vocês, porque muito exercício vai cair em Teorema de Pitágoras, né? Se você recorrer a essa relação aqui, ó, você vai conseguir resolver bastante exercício de geometria plana que pode cair no Enem, né? Como um exemplo, eu vou mandar esse resuminho para vocês que eu fiz na aula de hoje aqui. Eu não mandei antes, porque eu achei que era mais tranquilo a questão de teorema de Pitágoras, semelhança de triângulo, tá? Porque hoje é só pra gente finalizar a geometria plana mesmo. Mas depois desses exercícios que eu resolvi aqui, eu envio no grupo para vocês, tá? É,
o enunciado do exercício, para quem quiser tentar fazer depois. E eu vou preparar uma pequena lista, só com exercício de semelhança, uns 2, 3 exercícios de semelhança, uns 2 de teorema de Pitágoras e um de baricentro. O único que caiu do Enem eu vou resolver aqui agora com vocês. Então nem vou colocar na lista não. Mas vou colocar uns 2, 3 de semelhança, porque eu acho importante, e uns 2 de teorema de Pitágoras. Beleza? Para vocês praticarem o que eu falar na aula aqui hoje. Então, o Teorema de Pitágoras está aí e vamos ver uma aplicação do Teorema de Pitágoras em um exercício do Enem, que caiu, se não me engano, no ano passado. Quem fez o exercício ano passado do Enem, o Enem ano passado aí, provavelmente deve lembrar dessa questão aqui, ó. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é uma arte do origami. Né? Aí tem a explicação do que é origami. Ori, dobrar, gami, papel. Dobrar papel. Que tem significado atualmente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Um jovem resolveu construir um cisne, usando a técnica de origami, utilizando uma folha de papel de 18 por 12. Assim começou a dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobradura, qual que é a medida do segmento de A até E? Né? Pessoal, sempre vocês têm que ter em mente a questão do Enem. Vocês viram que eu li toda a questão bonitinho, passo a passo. Mas, quando você vai começar a resolver uma questão que tem desenho, você começa pelo desenho. Porque você viu que esse texto aqui, ó, ele foi praticamente inútil. Foi uma informações sobre o origami. Né? Se você tivesse batido o olho no desenho, você viria. Você teria visto aqui, teorema um triângulo retângulo. Ele já te deu que aqui mede 18, mede 12, mede 12. E do desenho, se você tivesse lido o comando da pergunta, o comando do exercício, o que é o comando do exercício? É a pergunta. Você não precisaria ter lido. Eu queria fazer um X ali, mas não saiu. Você não precisaria ter lido isso aqui. Ou seja, você ganharia alguns segundos e algum cansaço de leitura a menos. Né? Ah, Baguinho, mas e se tivesse alguma informação importante lá? Uai, você ia bater o olho no exercício. Faltou informação? Isso significa que você precisa voltar no texto. Grande parte das questões do Enem, passem a analisar para vocês verem. Peguem as questões do Enem que vocês estão resolvendo aleatório, passa a analisar. Deu desenho, deu gráfico. São poucos os exercícios que você vai precisar voltar no texto apoio. Né? Então, passe a analisar primeiro o gráfico, o desenho, depois leia a pergunta. Faltou informação para responder? Volte no texto apoio. Por quê? Você vai economizar tempo, caso você não precise do texto apoio. E outra coisa, quando você já sabe o que você precisa calcular, a sua leitura do texto apoio, ela já vai ser direcionada para a pergunta do exercício. Ou seja, você está procurando algo que você já sabe o que quer. Né? Você vai procurar alguma coisa no texto que você já sabe o que precisa ser achado. Né? Porque você já sabe a pergunta do exercício. Então, fica mais fácil a sua leitura, o seu entendimento do texto vai ficar melhor. Então, enfim, ele quer calcular a medida do segmento AE. Então, a medida do segmento AE eu vou chamar de X. Ó, apareceu o triângulo retângulo. Beleza. Por 99% dos casos, apareceu o triângulo retângulo, é teorema de Pitágoras ou semelhança de triângulo. Um dos dois. Tá? Aqui no caso, eu vou pensar em quê? Sei lá. Sei lá não, né? Teorema de Pitágoras. Por que vai ser o teorema de Pitágoras? Como eu estou trabalhando com dobraduras, vocês têm que entender que se você pegar esse ponto D e voltar para a posição original, esse ponto D, ele para aqui. Aqui é o triângulo de 90. Olha lá, então você pode notar que esse segmento aqui ó, é exatamente 12. Ó. Então aqui vai medir 12. E Vaguinho, eu não tenho segmento DE? Tem sim, porque você sabe que de A até B é 18. E o exercício te deu que é 12. 18 menos 12, você tem 6. Então olha aqui, esse triângulo retângulo aqui, ele foi dobrado. Ele é igualzinho que ele lá.
Então você pode aplicar o quê? O Teorema de Pitágoras. Aplicando o Teorema de Pitágoras aí, nós sabemos que o Teorema de Pitágoras pessoal, coloquem na cabeça de vocês, sempre começar pela hipotenusa, porque tem aluno que começa errado. Começa com 12 ao quadrado igual a x ao quadrado, daí vai dar problema. É sempre começar com a hipotenusa, o lado que está oposto ao ângulo de 90. Quem que está oposto ao ângulo de 90 aqui, ó? É o x. Então ele é a hipotenusa, então você começa por ele. Porque se tivesse assim, ó, muito aluno, eu estou falando porque eu sei que acontece isso. Até com aluno que tem facilidade de matemática comete esse erro às vezes. Coloca o x aqui, ó, e vão colocar, por exemplo, o 6 aqui. O bonitão vai lá, Teorema de Pitágoras, que beleza, x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Ele vai errar, porque na cabeça dele ele põe, é sempre x ao quadrado é igual a alguma coisa. Não, é sempre a hipotenusa ao quadrado. Tá? Então não põe, tira da cabeça que sempre é o x. Tá? Então é o lado oposto. Então eu vou ter x ao quadrado, 12 ao quadrado, 144, 6 ao quadrado, 36. X ao quadrado aqui vai dar 180. X é igual a raiz quadrada de 180. Para o aluno que tem dúvida na extração da raiz quadrada de 180, né, porque é uma raiz que não tem raiz quadrada exata, o que vocês vão fazer? Vocês vão fatorar o número. Tá? Dica que eu dou para vocês para calcular isso de maneira rápida. Você pensa no 180, vou explicar um número menor aqui. O aluno que tem facilidade em tabuada, em conta, consegue enxergar isso assim, ó, rapidamente. Por exemplo, se eu quisesse tirar a raiz quadrada de 72. O 72, se você for fatorar, você tem que fatorar bonitinho, né? Que a gente aprende decomposição em fatores primos, aí começa por 2, 36 por 2, 18 por 2, 9 por 3, 3, 3, 1. Aí vai e coloca 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Você vai ver que ao cubo não dá para dividir por 3. Aí, ó, esse expoente ímpar aqui não dá para dividir pelo expoente par da raiz. Então você tem que escrever 2 ao quadrado vezes 3 vezes 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado dentro da raiz. Como o expoente é par, pode pular para fora da raiz, então você divide pela raiz, esse cara sai 2. E esse cara também sai 3. Sobrando raiz quadrada de 3. Então você tem que a raiz 6, raiz de 2. Só que esse processo você viu que às vezes foi um pouquinho demorado. Né? É claro que se você não tem muito jogo de cintura com as contas, você vai ter que recorrer ao processo mais demorado. Mas, se você tem um pouquinho de conhecimento já dos números que já possuem raiz quadrada exata, você vai ver rapidamente que o 72 é a mesma coisa que 36 vezes 2. E o 36 você sabe que tem raiz é 6, então ele pula para fora direto como 6 raiz de 2. Olha o tempo que você ganhou para achar a mesma resposta. Ai. Entende isso? Então, às vezes, você pode usar dessa técnica de pensar. Se não der para pensar, Vaguinho, eu sou obrigado a fatorar, você pode ir desmembrando o número. Você pode ir colocando o número em alguns fatores que você conhece. Por exemplo, 180. Nossa, eu não conheço nenhum número que tem raiz quadrada exata que tem raiz exata. Né? Então, vamos pensar aqui. Não sei. 180 eu sei que eu posso pensar ele no 90 vezes 2. É 90 vezes 2, mas o 90 não tem raiz quadrada. Eu sei que o 90 pode ser, então, 45 vezes 2 vezes 2. Aqui eu já sei que tem raiz quadrada. Esse cara vai para fora como 2. O 45 é 9 vezes 5. O 9 eu sei que tem raiz quadrada, então ele pula para fora. Então esse cara pode pular para fora e esse cara pode pular para fora. Então olha lá, rapidamente, com algumas multiplicações, você vai ver que o 9 pula para fora da raiz como 3. O 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, pula para fora como 2. E sobra lá dentro o quê? 5. Porque esse 5 aqui não tem raiz. Olha lá. Então você tem que a raiz simplificada de 180 é 6 raiz de 5, que é a resposta do exercício. Tá? Você pode ter essa escapatória aí. Porque caso você tenha que fatorar o 180 tudo,
Aí você tem que fazer 180 por 2. Tudo bem que vai ser o mesmo processo que tu fez ali. Mas ali ó, você consegue pensar mais rápido. Porque na fatoração teria que aparecer o 15, porque 45 dividido por 3. Não, 15 não. Não, não apareceu o 15 não, porque o 90 por 3... vai aparecer o 15. Olha lá. 180 por 2, 90 por 2, 45 por 3, 15 por 3, 5 por 5, 1. Tá vendo? Vai aparecer de novo, ó. 9 vezes 4 vezes 5. Né? Às vezes você consegue ganhar tempo. Então, tá aí uma aplicação de um exercício do Enem do ano passado, ou seja, é um exercício atual, né, do estilo que o Enem está tendo, que não é difícil, mas você precisou ter conhecimentos geométricos aí, do desenho, do retângulo e, além disso, do Teorema de Pitágoras. Uma questão fácil que não poderia ser errada. Tá? Então, esse aí é o nosso Teorema de Pitágoras aí. Beleza? Depois eu mando essa questão para vocês lá no grupo para vocês tentarem fazer. Porque isso aqui é mais exemplo, porque a aula de hoje vai ser mais preciso acompanhar as minhas resoluções, tá? Agora vamos falar de semelhança de triângulo. A semelhança de triângulo é o mais chatinho da aula de hoje. Mas se você prestar atenção no que eu vou falar, não vai ter nada de chato. Porque vocês vão conseguir entender tudo bonitinho. A única coisa que você precisa saber é que triângulos podem ser congruentes. O que seriam triângulos congruentes? Seriam triângulos iguais. Tá? São triângulos exatamente iguais. Tudo é igual. Lado é igual. Ângulo é igual. Mas existem triângulos semelhantes. O que seria triângulos semelhantes? Seriam triângulos semelhantes, que não são iguais. Né? Quando a gente fala que eu pareço com fulano de tal, você é semelhante com fulano de tal, você não é igual ao fulano de tal. Né? Então, é isso a questão de semelhança. São triângulos que têm a mesma proporção. São triângulos que têm, de um para outro, uma proporção. Tipo, um é o dobro do outro, um é metade do outro. Porém, os ângulos não podem mudar. Não existe semelhança de triângulo quando os ângulos do triângulo são diferentes um do outro. Por exemplo, fica claro de ver no triângulo equilátero. Nós sabemos que um triângulo equilátero é um triângulo que tem os três lados iguais. Beleza? E os três ângulos de 60. Né? Porque os três ângulos são iguais também. Então tá lá, 60, 60, os três ângulos iguais. Mas esse triângulo equilátero é único? Não, aí. Eu posso pegar, suponha que esse triângulo equilátero tem um triângulo equilátero de lado 3 centímetros. Bagui, então pega um triângulo equilátero agora de lado 6. Olha para vocês verem. Os ângulos continuam o mesmo, porém os lados não. Isso caracteriza o quê? Uma semelhança de triângulo. Porque os ângulos deles, esse ângulo aqui, esse ', ele vai ser igual ao ângulo A'. O ângulo B vai ser igual ao ângulo B'. E o ângulo C vai ser igual ao ângulo C'. São ângulos iguais. Não que eu estou falando que o ângulo A, B e C são iguais. O ângulo A com um ângulo do outro triângulo. Tá? Você precisa olhar quais são os ângulos iguais. Esse com esse com esse e esse com esse. No caso, como é tudo 60, não tem lógica. Mas depois eu vou mostrar a diferença. E se você notar, esse triângulo, existe a famosa... Ixi, não vai dar não. Existe a famosa o quê? Razão de semelhança. Falei no primeira aula nossa. Razão de semelhança linear, razão de semelhança superficial e razão de semelhança volumétrica. No caso aqui, como eu estou trabalhando que a distância de A até C é 3, que o seu lado proporcional é de A' até C' é 6, de A até C 3 e de A' até C' é 6. Vocês podem notar que aconteceu alguma coisa importante do 3 para o 6. Foi multiplicado por 2. Isso te obriga que todos os lados dos triângulos precisam seguir a mesma proporção. Não pode acontecer isso aqui, ó. De 3 para virar 8.
Se 3 virou 6, todos os outros têm que virar na mesma proporção. Então todos os outros vão ser 6. Então a gente fala aqui que temos aí matéria também da primeira aula, razão de semelhança linear. Do pequeno para o grande, a razão de semelhança é 1:2. Por que, Vaguinho, 1:2? Porque um lado mede 3 e o outro lado mede 6. Simplifica? 1:2. Isso significa que um é o dobro do outro ou um é metade do outro. Isso aqui é a razão de semelhança que os exercícios costumam chamar de K. Ah, Vaguinho, mas qual seria a razão de semelhança do maior para o menor? É só inverter. Né? O maior mede 6, o lado, dividido pelo lado do menor, que é 3. Simplifica, olha lá, 2:1. 2:1 é a razão de semelhança, porém, do maior para o menor. Né? Aqui você sabe que o pequeno é metade do grande. O grande é o dobro do pequeno. Por isso que geram razões, semelhanças diferentes aqui nesse quesito de inverter. 1:2, 2:1, mas é a mesma situação. Tá? Então, o que você precisa entender da semelhança de triângulos? Foca no ângulo. Só, mais nada. Focou no ângulo, acabou. Olha lá. O que tem esse desenho? Tem 2 triângulos. Tem ângulo azul, ângulo verde e ângulo vermelho. Então ele está falando que o ângulo azul é igual ao ângulo azul, o ângulo verde é igual ao ângulo verde e o ângulo vermelho é igual ao ângulo vermelho. Mas aí, beleza, está provado, você viu, você conseguiu mostrar que os ângulos desses triângulos são iguais, acabou. Ó, esse é igual a esse é igual a esse é igual a esse. É só fazer a regrinha de 3 agora. Como que eu faço a regrinha de 3? Você precisa pegar lados homólogos. O que seria lados homólogos? São aqueles lados opostos aos ângulos que são iguais. Por exemplo, o lado B, você está vendo que ele é oposto ao ângulo vermelho. Quem que vai relacionar com o B? É claro que aqui fica fácil de ver porque está bonitinho. Mas se acontecer isso aqui, ó, vai te dar problema. O triângulo não está na mesma posição. Olha, esse triângulo retângulo está virado para lá, para cima, e esse está apontando para baixo. Não fica fácil de ver qual lado corresponde a qual lado. Então, por isso que eu estou dando a dica aqui. Foquem sempre nos ângulos. Aqui vai ficar fácil de ver. O B, peraí, esse meu B, eu preciso relacionar com qual lado do triângulo? Vamos chamar triângulo 1 e triângulo 2. O B do triângulo 1 vai relacionar com qual lado do triângulo 2? Novamente, aí está fácil de ver porque os dois triângulos estão na mesma posição. Porém, você vai, para resolver esse problema, e você não tem dificuldade em exercício nenhum, você vai notar os ângulos. Como esse ângulo aqui, o lado B, está oposto ao ângulo vermelho, você precisa pegar o mesmo lado do triângulo 2, que é oposto ao ângulo vermelho. Quem que é? O B'. Então isso significa que o B' é relacionado diretamente com o B', com B. Pela mesma situação, olha o A. O A é um lado que é oposto ao ângulo verde. No outro triângulo, quem que é o lado oposto ao ângulo verde? É o A'. Então quer dizer que o A é proporcional ao A'. A proporção, a relação que você vai fazer é o A com o A'. E pela mesma explicação, segue do lado azul. Vocês estão vendo que o azul é oposto ao lado C. Quem que é oposto ao ângulo azul aqui? O C'. Isso quer dizer que o C' é homólogo ao lado C. Descobriu isso? Regrinha de 3. Várias regrinhas de 3, ó. A está para a linha. Aqui que eu fiz, ó. 3 está para 6. 3 está para 6. Eu estou montando a razão. A está para a linha. B está para B'. C está para C', escrito aqui. Que é igual a K. Que é o que eu disse. É a razão de semelhança. É aquela pergunta, quantas vezes que um triângulo é maior que o outro? É a razão de semelhança. No caso aqui, ó, ficou tudo igual. 3 está para 6, assim como 3 está para 6, assim como 3 está para 6, que é assim como 1 está para 2. Né? Então, a semelhança de triângulo é isso, não é mais nada. Porque se você olhar os livros, eles vão trazer um tanto de formulinha. Primeiro caso de semelhança, se todos os ângulos são iguais,
os triângulos são semelhantes. Aí tem um caso, ângulo, lado, ângulo. Se você tem um ângulo, um lado e um ângulo iguais ao outro triângulo, se você tiver a mesma relação, ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo, são triângulos semelhantes. Mas, gente, mas qual que é a lógica de pensar nisso? Se tem dois ângulos iguais, obrigatoriamente o terceiro já é igual, ué. Por que você vai decorar o segundo caso de semelhança de triângulo, onde ângulo, lado, ângulo? Ou seja, ângulo com ângulo, ângulo com ângulo. Ué, e o terceiro já é igual. Se dois ângulos, se no mínimo, não tem como falar no mínimo que são só três. Se dois ângulos de um triângulo qualquer são iguais, né, e um outro para outro, deixa eu querer mostrar aqui, porque às vezes a fala fica confusa. Pega um triângulo qualquer, esse ângulo vou chamar de A, esse ângulo eu vou chamar de B. Aí eu vou pegar um outro triângulo qualquer aqui. Esse ângulo é A, esse ângulo é B. Para que eu vou mostrar que esse lado é igual a esse lado? Ângulo, lado, ângulo, são proporcionais. Se esse ângulo já é igual a esse é igual a esse, obrigatoriamente o terceiro já é igual. Então você já tem aqui, ó, o caso, ângulo, ângulo, ângulo. É o único caso que te interessa. Aí depois tem outro caso lá, lado, ângulo, lado. Também, se esse lado for proporcional ao outro lado, esse lado for proporcional a ele, e o ângulo formado entre eles forem iguais, geram triângulos semelhantes. Mas são questões óbvias, porque se esse lado é igual a esse, gerando esse lado, a abertura dele, que é esse outro terceiro lado aqui, tem que ser proporcional ao do outro também. Aqui, ó, vai acontecer isso, ó. Olha lá. Pensa aqui. Um triângulo qualquer, eu vou traçar uma linha paralela. Esse ângulo aqui, ó, é tanto comum para esse triângulo maior quanto para o menor. Mas como eu tracei retas paralelas geram ângulos correspondentes iguais. Esse ângulo obrigatoriamente tem que ser igual a esse. São retas paralelas. Esse ângulo aqui, ó, tem que ser igual a esse ângulo. Olha lá, está provado que o triângulo pequenininho vai ser semelhante ao triângulo grande. Por quê? Porque os três ângulos são iguais. Para que vai ficar decorando esse tanto de casos de semelhança de triângulo? Tá? Então, dica que eu dou, lembrem sempre, ângulos iguais. Acabou. Quando eu falo ângulos iguais, não é esse igual a esse igual a esse, não. É esse igual a esse igual a esse igual a esse. Os dois triângulos têm ângulos correspondentes iguais. Tá? Wagner, você falou, minha cabeça ficou confusa. Então a gente mata a confusão aqui agora no exercício. Porque igual eu falo, teoria é teoria. A gente fala de teoria, a gente sabe que semelhança é isso, que um lado está para o outro. Mas e agora? Como que eu aplico isso? No exercício, gente, que vocês vão aprender matemática, tá? Não assiste videoaula de teoria, não. Não fica aquelas videoaulas falando que o cara fica 10 anos falando teoria na sua cabeça, não adianta nada, não. Se você já sabe que o teorema de Pitágoras é isso, acabou. Agora você tem que treinar o exercício. É colocar isso em prática. Ficar escutando teoria na cabeça de vocês não adianta nada, não. Humanas é diferente, biológica, história. Você precisa acompanhar a teoria, ficar escutando, né? Eu acho, não sei se estou falando besteira aqui, não. Se já falando besteira, vocês falem. Mas eu acho também, por exemplo, a química também. A química é muito teórica. A física é muito teórica. Mas mesmo assim, mesmo o fato de ser muito teórica, se você não praticar aquele exercício, não vai adiantar nada. Não adianta nada você ser fera na teoria e não colocar em prática. Então, exercício é importante. Fazer exercício. Igual eu coloquei na publicação na minha página profissional lá. Você tem que fazer o máximo de exercício aleatório que você conseguir. Por quê? Quanto mais exercício você faz, mais você erra. Quanto mais você erra, mais desesperado você fica. Quanto mais desesperado você fica, mais ajuda você procura. Quanto mais ajuda você procura, mais conhecimento você adquire. Mais conhecimento você adquire, mais dúvidas você tira. Tirando dúvidas, a partir do momento, quanto mais dúvidas você vai, vou perguntar ao professor ali essa dúvida. É uma coisa que está entrando na sua cabeça. Então, errou muito, procurou muito tirar essas dúvidas, mais conhecimento você vai ter, mais confiança você vai ficar. Então, é exercício. É o que eu falo sempre, vai ser exercício. Tá? Então, vamos pensar nesse exercício aqui. Calcular o valor de x aí. Como que eu vou calcular o valor de x aí, hein? Não tá faltando nada aqui, não.
Não tá faltando nada não. Aí, você viu? Até eu pensei aqui, ó, tá faltando alguma coisa de exercício aí, não tem ângulo nenhum. Mas não, aí depois você parou, pensou, viu? Não, pera aí, calma, respira fundo e vamos lá. Triângulos é semelhança de triângulos. Não vai querer calcular a semelhança nesse cara aqui não, ó. Isso aqui não é triângulo não, isso aqui é um quadrilátero qualquer. Isso não é semelhante a nada não. É semelhança de triângulos. Então, primeira coisa, outra dica que eu vou dar, você vai focar no que for triângulo. Pera aí, eu tenho triângulo aqui? Tem. Eu tenho esse triângulo aqui, que eu estou passando de azul. Eu vou colocar ele de fora. Tá lá. E eu tenho o triângulo maior, que eu vou passar de verde. Porque é isso que vai gerar semelhança. É à toa que o nome fala, né? Semelhança de triângulo. Ixi. Não fez o triângulo de Pitágoras, não. Pera aí, já eu vou ler o que vocês falaram no chat aí, porque... Ah lá, fez. Então, beleza. Eu vou colocar aqui um do lado do outro, bonitinho. Vem cá, Nico. Olha lá. Os dois triângulos da nossa figura estão ali. Sim. Sempre separa a figura, Mariduardo. É exatamente isso que eu fiz para explicar aqui, tá vendo? Eu peguei e separei as figuras. Fica mais fácil de ver qual lado é homólogo. Quando eu falo homólogo, é proporcional. Né? Mas depois que você vê, qual que você começar a praticar, você nem precisa mais. Só bater o olho lá, você vai saber o que, que é. Desde que você lembre o que eu falei. Ângulos, lados opostos. Cada ângulo, lado oposto. Tá? Primeiro eu vou fazer sem separar o triângulo para ver se vocês conseguem acompanhar. Tá? Deixa os dois triângulos bonitinhos ali e vamos tentar analisar aqui sem separar os triângulos. Depois a gente separa os triângulos. O que eu disse? Semelhança de triângulo, você tem que focar no ângulo. Então já tem uma coisa muito importante aqui, ó. Esse cara aqui é 90, esse cara aqui é 90. Já tem um ângulo igual. O triângulo maior tem um ângulo de 90 e o triângulo menor também tem um ângulo de 90. Beleza. Se eu garantir mais um, acabou o exercício. Por quê? Se eu garantir mais um ângulo igual, consequentemente o terceiro vai ser igual. É óbvio que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo verde, ele é ângulo do pequeno e ao mesmo tempo ele é ângulo do grande. Então são ângulos comuns. Então, o que me garante? Deixa eu fazer aqui de preto. Que esse ângulo que sobrou... Falei preto, isso é o azul. Que esse ângulo que sobrou aqui só pode ser igual àquele ângulo de cima. 90, 90, verdinho com verdinho, porque o verdinho é dos dois triângulos, azul com azul. Acabou, gente, a semelhança de triângulo. Agora você tem que pensar um quê? Vamos lá, o objetivo é achar o x. Então, no triângulo pequeno, eu sei que o x é oposto ao ângulo verde. Ó. Então, x está para... vai no triângulo grande. Eu sempre gosto de pegar. Tem várias razões, tem várias formas de pegar isso. Mas eu sempre relaciono um lado de um triângulo com o outro lado do outro triângulo. Ou seja, um lado do triângulo pequeno vai ser homólogo a qual lado do triângulo grande? Ao lado oposto ao ângulo verde. No triângulo grande, quem que é oposto ao ângulo verde? É o que está na frente dele lá, ó. É o 15. Então eu tenho que x está para 15, assim como. Agora eu preciso de uma outra razão. Qual que vai ser a outra razão? Tem lógica eu trabalhar com o ângulo de 90? Por que eu não posso pegar o ângulo de 90 aqui? Do jeito que está aí. Porque, vamos lá, o ângulo de 90, o oposto é a hipotenusa. Cadê ela? Você não tem ela. Você tem a hipotenusa do grandão, que é 10 mais 15. Mas você não tem a hipotenusa do pequeno. Então não tem lógica você pensar nesta razão. Vou pensar na razão com outro ângulo. Qual que é o outro ângulo?
Pequeno, ó. Pequeno, grande. Então, tudo que for pequeno tem que ficar em cima. Tudo que sair do triângulo grande tem que ficar embaixo. Então, o pequeno, ele tem lado 15, que é oposto ao ângulo azul. Então, vou colocar aqui. Mas, no triângulo grande, quem que é oposto ao ângulo azul? O 20. Então, você monta a sua regrinha de 3. X está para 15, assim como 15 está para 20. Simplesmente olhando ângulo e lado oposto. Explicar novamente. O X... Ih, eu até apaguei. Agora eu nem lembro. Aqui é o azul, né? Aqui é o azul, que eu tinha mostrado, e aqui é o verde. Olha lá, X está na frente do verde, no pequeno. No grande, quem está na frente do verde? O 15. X está para 15. O 15 do pequeno está na frente do azul. Quem que está na frente do azul no triângulo grande? O 20. Então, X está para 15, assim como 15 está para 20. Matou o exercício. Divide aqui por 5. Dá 3 quartos. Multiplica cruzado. 4x é igual a 45. X tem que ser 45 dividido por 4, que é a resposta daquele valor lá. Tá vendo? Aplicamos semelhança de triângulo apenas analisando a figura. Vaguinho, mas eu tenho dificuldade ainda de analisar. Posso separar? Claro. Para quem tem mais dificuldade de analisar, vai fazer simplesmente isso aqui, ó. Vai pegar aí um desenho aí rapidinho, né? Vocês vão desenhar os dois triângulos separados. Olha lá, eu tenho o triângulo grande e o triângulo pequeno. Nós sabemos que aqui é o ângulo de 90. Aqui é o ângulo de 90. Esse ângulo aqui, ó, é o comum, né? Porque ele encaixa aqui, ó. Olha lá, ó. Aí ele encaixando lá, ó. É o comum. Então são iguais. Então esse ângulo aqui também vou colocar de uma volta. O que o terceiro lado, o terceiro ângulo que sobrou, precisa ser necessariamente igual. Então esse cara aqui, ó, vai ser igual a esse cara aqui. Tendo os ângulos, você calcula o exercício. Vamos colocar as medidas que nós temos. Aqui eu não tenho, aqui eu sei que é 15, aqui é x, aqui é 15, aqui, mentira, aqui é 20 e aqui é 25. Ah lá, novamente, você vai analisar igualzinho. X está na frente desse ângulo aqui, ó. Quem está na frente daquele mesmo ângulo? O 15. X está para 15. Aqui, a hipotenusa. Por que eu não vou pegar esse 20? Porque eu não tenho hipotenusa. Mentira, esse 20 eu vou pegar. Por que eu não vou pegar esse 25, que é a hipotenusa do triângulo maior? Porque você não tem a hipotenusa do menor. Cadê ela? Então não tem lógica você usar esse 25. Você nem precisava dele no exercício. Você nem precisa dele. Agora, x... desculpa, o 20 é oposto ao ângulo azul, né? Que é de duas voltas que eu dei lá, de 2 arcos. Quem que no pequeno é oposto àquele ângulo de 2 arcos? O 15. Então, 20 está para 15. Fiz uma coisa errada aqui. Quem que vai me corrigir? Para ver se está acompanhando o raciocínio aí. Pode falar, não tem problema falar errado não, viu, pessoal? Alguém consegue me corrigir o meu erro aí? Corrigir o meu erro aí. Por que eu não posso colocar daquele jeito? X, por que não é x está para 15 e aqui eu fiz 20 para 15? X está para 15 e 20 para 15. Exatamente. Se eu comecei com um triângulo menor, que eu vou chamar de pequeno, e embaixo eu coloquei o maior, todas as outras proporções têm que continuar pequeno em cima, grande embaixo. Você não pode inverter que dá errado. Como o 20 é do maior, ele precisa vir embaixo. E o 15 é do menor, ele precisa vir em cima. Que dá o que nós já fizemos a conta aqui, ó.
Aqui, ó. X está para 15, 15 está para 20. Isso é semelhança de triângulo, pessoal. Não precisa saber mais nada. Né? Isso aí é a semelhança de triângulo. Às vezes o que complica é o exercício, não a semelhança. É o exercício, o desenho que é muito complicado, né? Mas a semelhança é isso. É focar no ângulo. Foca no ângulo, lado oposto a esse ângulo. Acabou. Né? Vamos ver se a gente faz mais um exemplo aqui de ângulos semelhantes. Talvez a gente consegue colocar isso em prática. Eu coloquei um aqui. Na verdade eu li ele por alto, não fiz ele não. Eu acho que ele é do Enem também, se não me engano. Tenho certeza não. Olha a questão. Uma folha de papel retangular, figura 1, é dobrada conforme indicado na figura 2. A área do triângulo cinza escuro, na figura 2, formado após a dobra da folha, mede em centímetros quadrados. Ou seja, eu preciso calcular a área do triângulo verde, do triângulo cinza escuro. Eu não tenho a área do triângulo cinza, eu não tenho a base do triângulo cinza, que é esse cara aqui, ó. Como tá? Pera aí, gente. Deixa eu diminuir aqui, dar um zoom aqui e dar um zoom de novo. Olha lá. Esse pedaço aqui, ó, eu não tenho. Porque se eu descobrir o valor daquele x, eu calculo a área desse triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2, beleza? Só que eu não tenho ele. Então, nós vamos ter que preocupar com esse triângulo aqui. Lembra que eu disse, gente, exercício desse tipo, apareceu muito triângulo envolvido, muitos triângulos retângulos envolvidos, é semelhança de triângulo com certeza. Olha o tanto de triângulo que tem nessa figura. Tem um aqui, tem outro aqui, tem um aqui. Se você quiser traçar outro aqui também, ó, mas você precisa ter garantia que é a mesma altura. Mas você não tem, então não dá. Então tem muito triângulo retângulo. Provavelmente vai ter o quê? Semelhança de triângulos. Ô Wagner, mas como que eu vou calcular essa semelhança de triângulo se não tem ângulo nenhum? Você não precisa saber o valor dos ângulos. Você precisa saber quais ângulos são iguais. Ó, sabemos que esse cara aqui é 90. Esse cara aqui é 90. Por quê? Uma folha retangular. Se a folha retangular foi dobrada, esse ângulo de 90 foi parar aqui, ó. Então esse cara aqui também é 90. Ó, 90, 90. Ah lá, eu já consegui mostrar que são triângulos que tem um ângulo igual. Mas, gente, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de 1, aqui vem uma técnica também. É técnica. É um artifício que eu faço quando o exercício complica. Eu dou nome aos ângulos. Eu vou chamar esse aqui de ângulo 1. E vou chamar esse aqui de ângulo 2. Eu sei que o ângulo 1 mais o ângulo 2 tem que dar 90. Né? Porque se o ângulo 1 mais o ângulo 2 tem que dar 90, porque esse é 90. E nós sabemos que a soma de todos os ângulos de qualquer triângulo é 180. Se esse aqui é 90, 1 mais 2 tem que ser 90. Beleza? Tá. Agora pensa, como estamos trabalhando com dobraduras, olha o que aconteceu aqui, olha. Aconteceu um X. Toda vez que acontece um X, você tem ângulos opostos pelo vértice. OPV, ângulo oposto pelo vértice. Por que oposto? Um está para cima e o outro está para baixo. Vértice é o vértice do ângulo. Tá? São ângulos iguais. Então, se esse ângulo mede A, esse ângulo mede A. Aqui, ó, se esse ângulo vermelho mede B, o lá na frente mede B. Tá? Isso é ser ângulo OPV. Mas a linha não pode quebrar. Tá? A linha tem que ser contínua, tem que formar um X. O que é isso, Vaguinho? Quebrar. Olha aqui. Olha lá, quebrou. Ela não continuou no caminho para formar o X. Tá? Ela tem que ser contínua, não pode ter essa quebra, não. Aqui são linhas contínuas, olha lá. Viu? Então eu posso garantir que se esse ângulo aqui de cima é 1, esse cara aqui de baixo é 1. Posso garantir ainda que isso aqui é 90 graus.
Por que é 90 graus? Porque é parte do retângulo. Que top, hein? Então, se esse ângulo aqui é 1, esse ângulo é 2, e eu sei que 1 mais 2 dá 90, eu posso afirmar que esse ângulo aqui é 2. Porque esse aqui é 90 e aqui está o ângulo 1, qual que é o número que eu somo com o ângulo 1 que dá 90? É o ângulo 2. Então, esses 2 dá 90, aqui só pode ser 2. Está provado que esse triângulo é semelhante a esse. Só que aqui eu não tenho número nenhum dele, eu não tenho lado nenhum dele, não vou pensar nele. Eu vou tentar chegar no triângulo azul que me interessa. Vocês estão vendo que como isso aqui é uma dobradura de papel, esse ângulo de 90, ele está aqui, ó. Imagine você dobrando a folha. Esse ângulo está aqui, ó. Mas olha, este ângulo com este, que é 90, com este, forma 180, que é um ângulo raso de meia volta. Mas, se aquele do meio é 90, eu tenho certeza que esse ângulo com esse ângulo aqui, juntos, tem que ser 90, para dar 180. Mas esse aqui é o ângulo 2. E o ângulo que eu preciso somar com o ângulo 2 é o ângulo 1, para dar 90, aqui só pode ser o ângulo 1. Pela mesma explicação, aqui vai ser o ângulo 2. Provei o quê? Que esse triângulo é semelhante a esse, que é semelhante a esse. São triângulos semelhantes. Tá? Se são triângulos semelhantes, podemos aplicar semelhança de triângulos. Então vamos lá? Agora que fica mais fácil. Ó, vou desenhar só mais ou menos separado aqui para o aluno que tem mais dificuldade de enxergar. 90, eu sei que aqui é 6, aqui é 7, aqui é o ângulo 2 e aqui é o ângulo 1. O triângulo azul aqui, ó, vamos colocar ele aqui, ó. Opa, nesse não. Aí ele aqui, ó. Colocar ele bonitinho lá. Eu sei que aqui é o ângulo 1, aqui é o ângulo 2. Eu sei que esse cara mede 9 e eu preciso do x. Qual que vai ser a minha regrinha de 3 aí para montar a proporção de semelhança? O 9, vamos começar com o x, né? Porque a gente gosta do x, né? Descobriu o valor de x. Esse x aí está precisando, né, ser mudado. Enfim, qual que é o valor de x? X é o lado oposto ao ângulo 2. Vou começar com ele. Volta no triângulo. Quem que é oposto ao ângulo 2 aqui, ó? O 7. Então, 2x está para 7. Assim como, se eu comecei com o triângulo azul, eu tenho que terminar com ele. O 9 é oposto ao ângulo 1. Se o 9 é oposto ao ângulo 1, 9 está para... No triângulo de cá, quem que é oposto ao ângulo 1? É o lado 6, ó. Ele está na frente, oposto, na frente. Então, x está para 7, assim como o 9 está para 6. Simplifica aqui. 3, 2, multiplica cruzado. 2x é igual a 21. X é igual a 10,5. Tá, mas ele quer a área, né? Se ele quer a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. 10,5 vezes 9 dividido por 2. 5,25 vezes 9. Não precisa nem fazer conta, né? 31 está fora, 34 está fora, 189 está fora. 47. Então, temos aí uma resolução. Gente, eu não tenho certeza dessa questão do Enem não, tá? Mas ela é uma questão boa que precisou analisar bastante semelhança de triângulo aí. 47,25. Tá vendo? Não é difícil. Basta ter um pouquinho de atenção. Essa questão ela foi demorada porque eu estou explicando. Mas o aluno que está estudando semelhança de triângulo, conseguiu ver direitinho aí, aprender a matéria de semelhança de triângulo, faz essa questão num pulo.
vai rabiscando o desenho mesmo ali, vai descobrindo, né, quais ângulos são proporcionais, quais lados são os proporcionais, monta a regrinha de 3, faz rapidamente, né? Ela foi mais demorada, que eu fui explicando detalhadamente, passo a passo, para o aluno que tem mais dificuldade aí de resolver semelhança de triângulo. Algum comentário, algum comentário, alguma dúvida nessa questão? Tem um chat aqui, nem vi. Ah, tá. Maria do Alto da questão anterior. Tranquilo? Então vamos para a última parte da aula agora, que é esse cara aqui, ó. Como eu disse, só teve uma questão até hoje que caiu baricento, que é o ponto G do triângulo, ou seja, o ponto de gravidade do triângulo. Esse desenho fica claro que aquele ponto ali, ele não é o baricentro. Por que ele não é baricentro? Ele não é paralelo ao plano da base, ao chão. Porque se fosse o ponto de gravidade, que é chamado ponto de gravidade, se você pegar uma figura qualquer, toda figura tem ponto de gravidade, mas a gente estuda só da... Porque se você pensar num quadrado, qual que é o ponto de gravidade de um quadrado? O que equilibra o quadrado paralelamente ao chão? É o centro do quadrado, óbvio. Né? Se você pensar no triângulo, onde que está localizado esse ponto? Né? Esse ponto de gravidade que vai transformar o triângulo, ele vai ficar paralelo ao chão. Eu vou ver se vocês vão conseguir enxergar aqui. Porque aí no desenho vocês estão vendo que não está. Ele está tombado. Ele precisa ser paralelo ao chão, precisa ficar em equilíbrio. Se você localizar o ponto, algum ponto, no caso desse retângulo aqui, a gente vai ver que é no meio, né? Mas se fosse um triângulo, se você localizar esse ponto de gravidade, você consegue colocar e amarrar uma linha nele, ou colocar igual o desenho aí, você consegue colocar em equilíbrio. O que seria equilíbrio? Ele ser paralelo ao plano da base, do chão. Né? Se você não achar, imagine que eu pego o ponto aqui nessa minha mão esquerda aqui, ó, direita. Né? Vou pegar esse ponto da minha mão direita aqui, ó. Vou largar a folha, o que acontece? Tomba. Né? Agora, se você pegar o ponto exatamente de gravidade, ele vai ficar perfeitamente equilibrado. Tá? Isso é o ponto de gravidade, ponto G, que a galera gosta de falar aí, tanto que todo mundo coloca G. Que é chamado de baricentro. Tá? É o baricentro do triângulo. O que vai ser o baricentro desse triângulo? Ele existe uma relação muito importante, uma razão também muito importante. Tá? Aqui está localizada ela. O baricentro, pessoal, ele é o ponto de encontro das três medianas. O que é o ponto de encontro das três medianas? Mediana é um segmento que divide um outro lado do triângulo, é um segmento que divide um lado do triângulo em dois iguais. Ou seja, esse segmento é igual a esse segmento é igual a esse, e esse segmento é igual a esse. Traçou as três medianas, ó, 1, 2, 3, elas se encontram no ponto G, que é o baricentro, tá? Então, o baricentro é o encontro das três medianas. E essas medianas, elas são divididas em segmentos. Olha lá. Olha o segmento que vai de C até M. O ponto G, ele divide ele em dois segmentos. Sempre na razão 2 para 1. Ó, 2 para 1. Na nossa primeira aula eu já falei. O que é dividir um segmento na razão 2 para 1? É pegar um segmento 2, 1, 3 partes. Pegar em 3 partes. 2 para 1. Então aqui vai medir A, aqui vai medir A, 2A. E aqui vai medir A. Por isso que a gente fala a razão 2 para 1. Tá? Então o baricentro, lembre-se disso. É um segmento que divide a mediana no segmento na razão 2 para 1. Tá? Ou seja, esse cara aqui, ó, que está pegando 2,
ele é 2/3 da mediana. Esse cara aqui, ó, ele vai ser 1/3. Fica fácil de ver isso aqui, ó. 1, 2 em 3. Duas partes no total de 3. 2 para 3. 2/3. Aqui, uma parte num total para 3. 1/3. Né? Então você tem isso de importante no baricentro. Razão 2 para 1. Porque através dela você consegue resolver bastante exercício. Tá? No triângulo equilátero acontece uma coisa muito importante. Vamos pensar no triângulo equilátero aí. Né? O triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os três ângulos iguais, é um triângulo que tem os três lados iguais, a mediana coincide com a altura, que coincide com a gente, subiu a palavra na minha cabeça. Com a bissetriz, né? Que a bissetriz divide um ângulo em dois ângulos iguais. Então, se eu traço a altura de um triângulo equilátero e o triângulo equilátero como uma figura perfeita, tudo é aplicável nele. Olha lá. Por ser triângulo equilátero, esse ponto aqui é ponto médio. Ele vai dividir o segmento A, o segmento B, em dois iguais. Se ele divide em dois iguais, se você pegar o ponto C e ligar o ponto M, isto é a mediana. Que também é a altura. Porque o triângulo é perfeito, você passou uma linha no meio, dividiu em dois iguais, além de ser bissetriz, que divide um ângulo em dois ângulos iguais. Né? Então, se é equilátero, aqui vai medir 30, aqui vai medir 30. Se você traçar as três bissetrizes, as três medianas ou as três alturas, vai acontecer isso. Ó. Olha lá. O ponto G vai aparecer, que é o ponto de gravidade. E no triângulo equilátero, ele também é razão 2 para 1. O ponto de gravidade, o baricentro, sempre é razão 2 para 1. Olha, visivelmente, esse segmento aqui, ó, que eu não vou nem passar de vídeo, vou passar de vermelho, mais forte. Ó, esse segmento aqui é o maior, então ele é a razão 2. Esse segmento aqui que eu vou passar de verde agora, mas eu vou fazer mais forte para vocês visualizarem bem. Ó, ele é o menor. Esse está na razão 1. Eu não estou falando que está medindo 1 não, tá, pessoal? Estou falando que é a razão 1 para 2. Olha lá. Mas, quem é o segmento CM? É a altura do triângulo equilátero. Vamos chamar lá o triângulo equilátero de L. O que vai ser a altura do triângulo equilátero? Eu já mostrei para vocês que a altura H de um triângulo equilátero é lado ao quadrado, mentira, isso aqui é área, lado raiz de 3 sobre 2. Então, o segmento vermelho só pode ser o quê? 2/3 da altura. Porque ele está na altura, esse segmento que vai de C até M, ele foi dividido na razão 2 para 1. 2 para 1, são 3 partes, deu 2 partes para o vermelho. Então, 2/3 da altura do triângulo equilátero. Simplifica, simplifica, L raiz de 3 sobre 2 é aquele cara lá, de vermelho. E quem que vai ser o verde? Vai ser 1/3. Né? Porque pegou uma parte só. Então, o de verde aí vai ser 1/3. Que isso, gente? Vai ser aqui, ó, 1/3 da altura. Hoje tá difícil. 1/3 de quem? Da altura. L raiz de 3 sobre 2. Né? Então a gente tem aí o baricêntrico. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviram falar dessa palavra. Isso aqui que eu estou falando não é desconhecido. Né? Para terminar a aula, existe uma circunferência circunscrita aqui, que eu duvido que eu vou conseguir desenhar a circunferência. Olha lá. Existe uma circunferência circunscrita ao triângulo equilátero, em qualquer triângulo equilátero.
É perfeitamente. O triângulo equilátero é figura perfeita. O círculo é uma figura perfeita. Então tudo se encaixa. Então você tem um triângulo equilátero e uma circunferência uma circunferência circunscrita. O que seria circunscrita? De fora. Esse cara aqui, ó, é o raio dela. Aqui vai ser o centro da circunferência circunscrita, tá? Então esse cara aqui, ó, vai ser o raio dela. Depois eu mando esse resuminho para vocês. Porém, existe uma circunferência inscrita. Né? O que é ser circunscrita? O vértice do triângulo tem que. Os três vértices precisam estar sobre as três circunferências. E inscrita, a circunferência tem que tocar nos três lados do triângulo equilátero. Que cor que tá faltando aqui? Vamos fazer de amarelo. Vou fazer um carnaval nesse negócio aqui. Se eu desenhar a circunferência, como que eu vou fazer uma circunferência e encostar nos três lados do triângulo? Só pode ser aqui, ó. Ah, não vai dar certo. Finge que está encostando, tá, pessoal? Está encostando nos três lados do triângulo lá. Que não dá para aumentar muito não, porque ela não ficou muito circuncisa. Olha o que aconteceu. Olha o segmento verde. Olha o segmento verde. Olha o segmento verde. Olha o segmento verde. Ele é exatamente o raio daquela circunferência, que é um terço da altura do triângulo equilátero. E o vermelho, que é 2/3 da altura do triângulo equilátero, é o raio da circunferência circunscrita. Tá certo? Então é importante ter isso, porque eu vou deixar uma tarefinha para vocês aí, para quem não conhece essa questão. Eu vou lançar no grupo um exercício que vocês vão precisar usar isso aqui que eu estou falando. Beleza? Eu não vou resolver ele agora, porque já são 20 para 8h40 já. Vocês devem estar cansados. Eu vou deixar que vocês façam e antes da gente iniciar a geometria espacial na semana que vem, a gente faz esse exercício do Enem. É do Enem, tá? Que vai aplicar o baricentro aí. Beleza, pessoal? Então, para a aula de hoje foi isso. Essa parte finalizada de geometria plana aí. E tamo junto. Fique com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.